Bem-vindos, amigos do Whisky Justificado. Após justificarmos aqui o famosíssimo Black Label, que foi um grande sucesso de audiência, voltamos agora com outro baita rótulo da série e vamos tentar desvendar sua proposta, particularidades, apontando obviamente os pontos altos e baixos. Então vamos hoje de ouro líquido, vamos de Gold Label Reserve. Lembramos neste momento que no passado existia uma garrafa de Gold com idade declarada de 18 anos, ou seja, era algo muito nobre, também demonstrando maior maturação e evolução daqueles aromas terciários, justamente para agradar aos paladares mais exigentes. Mas agora, a proposta da marca é um pouquinho diferente. É uma aposta em um whisky mais comemorativo, mais vivo, com aromas e sabores um pouco mais adocicados e frutados, algo bem mais alegre, e é chamado de Gold Reserve. Não tem uma idade. Oh, não! E quanto seria a sua provável idade de maturação? A gente aposta aí em algo com cerca de 12 a 15 anos. Obviamente pensaram em misturar aqui uma quantidade de whiskies mais jovens, justamente aqueles que trazem um toque vibrante, doce, frutado, com algo mais maturado, que vai trazer essas notas de longa evolução. Obviamente foi tudo muito bem medido, pesado e preparado para se ter um equilíbrio e agradar ao maior número possível de pessoas. Vimos alguns reviews dele na internet. A gente sempre faz essa pesquisa de campo antes de lançar nossos episódios. E personalidades falaram que é um whisky doce para agradar um público iniciante. Uma frase para nós um pouquinho ingênua, mas não é isso que entendemos da proposta na verdade, pois o seu custo é alto. Quer agradar um público mais selecionado e que vai prestigiar sim a marca, ou seja, vai pagar bem e que vai apreciar o conteúdo servido. O seu objetivo sensorial, na nossa opinião, buscou agradar quem prefere bebidas menos amadeiradas ou apimentadas. E a comparação que fica neste contexto seria entre ele e o Black Label, que nós já comentamos. E desse confronto, chegamos a uma conclusão de que ele ganhou em qualidade, pois o 12 anos Black Label é mais condimentado, apimentado e picante, quase amargo, com um pouquinho menos de dulçor na boca. Mas nesse Gold Reserve já foram utilizados single malts mais raros, caros e evoluídos na sua composição, como por exemplo Clynelish, que é bem mais adocicado, e ele foi misturado também com uísque de grãos, que puxou bastante para baunilha, resinados e canela, bem menos picante. A gente lembra que a Johnnie Walker não declara a prática de dupla maturação em seus whiskies, assim como a Dewar's faz bastante, mas nesse aqui eu acabei levantando essa hipótese porque não declarou a idade, mas ele foi muito fácil de manejo, de degustação, é bem resistente ao gelo e diluição e é tão arredondado, não muda também com o tempo de taça. Digamos assim, ele não abre com o tempo e não tem aquela oscilação entre a visibilidade das camadas do whisky, ou seja, ele parece não sofrer tanta oxidação com o tempo de taça e não teve também tanta diferença entre o serviço no início e no final da garrafa. A gente brinca, né? Como o ouro também não oxida, poderíamos fazer essa analogia de ouro líquido, por assim dizer. Vamos então para a degustação, o aspecto geral deste whisky aqui, na roda básica dos aromas, para aqueles que estão iniciando, seria de um whisky doce, açucarado, bem frutado, caramelado e maltoso e pouca picância. Para aqueles que já estão mais avançados, a gente vai para a degustação justificativa completa. A sua fase sensorial nasal tem uma percepção de um whisky bem adocicado, caramelado, mas também com frescor, um frutado de cascas de citros e limões. Tem algo mentolado, iodado medicinal que gela o nariz.
muita percepção maltosa de cereais, inclusive de pasta de amendoim e aquele bolo de frutas com abacaxis e pêssegos cristalizados. Então são visíveis os caramelos e em forma de nougat ou torrone com mel e sulfurosas cera de abelhas, lembrando um pouco daquele ambrosia doce de leite, quase uma rapadura. Tem especiarias? Sim, principalmente o cravo e canela, além também da baunilha. E a turfa tem? Sim, uma sensação como se fosse um carvão seco, bem levinha. Fica difícil aqui, para paladares mais iniciantes, interpretar o que seria o álcool ou a nota medicinal iodada, pois esse aroma mineral gela um pouco o nariz e nos dá uma potencialização da percepção do álcool um pouco mais jovem, ou seja, com um menor tempo de maturação. Sláinte. Sensorialmente no paladar, na sua fase bucal, um whisky bem equilibrado, um corpo médio e boa cremosidade. Há um equilíbrio ácido alcoólico com média salivação e uma baixíssima sensação de álcool. Tem muita correspondência buconasal, sendo aqui bem caramelado e maltoso, sem sinais agressivos de picância, é muito saboroso e adocicado. E aquele medicinal iodado e mentolado também é perceptível aqui, secando a boca, dá uma certa ardência gostosa e um frescor. E depois surge até aquele carvão seco na base da língua. A persistência gustativa é alta e o residual de boca bem resinado, fazendo aqui um mouth coating, cobrindo todo o palato e trazendo também um amargor leve de madeira seca e de carvão. Mas, obviamente, sempre dando a sensação de um whisky fácil de engolir, de deglutir, de beber. Nobres amigos, então a gente está indo para o final de um capítulo aqui, um whisky que parecia ser moleza e fácil de interpretar, mas não é de graça não, trouxe umas notas sulfurosas interessantes de single malt da sua composição e também, em especial, muitas notas do Clynelish, um Highland single malt que tem algo de waxy, de encerado, lembrando ceras de abelhas mais escuras, além desse doce de leite e ambrosia, quase uma rapadura, um açúcar queimado, bem sulfuroso, carbônico, fenólico. Deixamos então para ele uma nota de 4 estrelas de um total de 5, lembrando que na Bíblia do whisky, que pontua todos os whiskies, ele leva 91,5 de um total de 100, ou seja, bem pontuado, e não tem aqui muitas dicas ou comentários do autor, o Jim Murray, explicando o porquê, mas nós tentamos e esperamos que todos enxerguem a beleza que está por trás desse baita rótulo comemorativo, larguem aquela nostalgia de que o antigo 18 anos era melhor. Lembre aqui que esse é um whisky comemorativo, mais vivo, mais lúcido, para agradar vários paladares. E ele foi o meu whisky da virada do ano, dispensando o consumo com gelo, mas fica também muito bonito com gelo. Sláinte. Agradeço a todos vocês pela audiência, pelo prestígio e vejo vocês nos próximos episódios do Whisky Justificado. As pepitas de fogo vão brilhar. As pepitas de fogo vão brilhar.